um homem chamado Moisés. Moisés passou por 3 etapas da vida dele, 3 fases complicadas. Ele nasceu em um tempo que não era favorável, nasceu em um tempo que a promessa de Deus, que Deus fez a Abraão, tinha se cumprido uma promessa, que numeramente a nação, o povo israelita ia crescer, multiplicar, como a areia do mar, como ele prometeu a Abraão em Gênesis capítulo 17, disse: e essa nação será escrava pelos seus inimigos 400 anos. Você vai saber da história dos filhos de Israel, de Jacó. Um deles foi para o Egito porque Deus queria cumprir essa profecia. Talvez você não entende porque às vezes você passa por momentos tão difíceis. Você não entende porque você é levado para caminhos tão estreitos. Você não entende porque às vezes na fase da sua vida você passa por momentos caóticos que não tem ninguém que possa te ajudar. É porque tem uma promessa sobre a tua casa, sobre a tua parentela, e a palavra de Deus disse que por esse tempo, depois passando um tempo que Deus faz a viravolta da promessa e desce José para o Egito, José fica provavelmente 13 anos ali. 13 anos ele fica dentro do palácio, fica ali preso dentro daquele lugar, no Egito. Foi vendido pelos seus irmãos, você sabe da história. E a Bíblia fala que, passado esse tempo, Deus é tão bom na vida desse jovem que, porque ele temia Deus, a Bíblia fala que o Senhor prosperava em tudo que ele colocava a mão. Ele vai parar dentro de uma casa de um homem que era general do exército de Faraó, Potifar. A Bíblia fala que tudo que esse jovem fazia, o Senhor prosperava. O Senhor prosperou a casa de Potifar por causa de José. Tu não entende? Eu quero profetizar sobre a sua vida agora. Talvez você fique perguntando para Deus e falando assim: por que eu sou um canal de bênção na vida de pessoas e Deus não faz na minha? Um dia eu perguntei isso para Deus. Deus falou assim: não é o seu tempo, é o meu tempo. Tem muitas pessoas que ficam perguntando para Deus assim: Deus, por que o Senhor, quando eu oro, acontece na vida dos outros, mas não acontece na minha? Eu fico imaginando José preso, José dentro da casa de Potifar. Tudo que José fazia prosperava. Agora eu fico imaginando, José estava prosperando Potifar e ele. Mas eu quero dizer para ti, agora aí vem a bênção. A Bíblia diz que Potifar chega, olha para José e vê em José uma coisa diferente. Fala para você: o que, pastor? O Espírito do Deus vivo. Você pode estar em qualquer ambiente, você pode estar longe da casa de Deus, você pode estar em qualquer lugar, mas se você teme dentro do seu coração o Deus que criou os céus e a terra, não importa. A única coisa que Deus quer ouvir é o seu grito de socorro. A única coisa que Deus quer ouvir de você é a sua fidelidade. A única coisa que Deus quer ver de você é o seu caráter no meio de uma terra que ninguém dava nada ao nome do Senhor. A Bíblia diz que Potifar chega para ele e fala: José, hoje eu entrego a minha casa em tuas mãos. Eu entrego a minha casa em tuas mãos. Eu fico imaginando o projeto do diabo, porque o diabo ele é esperto, ele investiga a vida de cada ser humano 24 horas. Quando nós estamos dormindo, quando nós estamos distraídos por alguma coisa deste mundo, a qual ele coloca para nos distrair, ele coloca a mulher de Potifar para pressionar José. Porque imagine um jovem que ele veio com uma cultura no coração, sendo jovem, uma aparência bonita. Imagine agora o mal agindo sobre a vida da mulher de Potifar para deitar com ele.
tirar a promessa de Deus, que Deus tinha prometido ao povo de Israel. Então o diabo, ele não pode ver o seu futuro, mas ele pode tentar destruir. Como, pastor? Com a distração deste mundo, com as coisas deste mundo. Ele pode te parar com as coisas mínimas, como diz Salomão: as raposas você enxerga, mas as raposinhas, é elas que destroem, é ela que nos tira da presença de Deus, as raposinhas. Agora eu fico imaginando todos os dias essa mulher tormentando a mente de José: deita comigo, deita comigo, deita comigo, deita comigo. E José foge. Como humano, José sentiu o desejo. Como humano, quem é o homem que fica perante uma mulher sozinha e a mulher fala para ele: deita comigo? Pode falar com o homem que quiser e dizer assim: eu tenho o Espírito Santo, eu jejuo, eu oro. Irmão, não cola isso, porque você é humano, você é ser humano. Quanto mais o inimigo fala na mente, mais entra e desce no coração. E quando desce no coração, você tem que tomar cuidado para que a luz que desceu, a palavra que desceu sobre o seu coração, não venha se tornar pecado e gerar a morte. Passa o tempo, ela inventa algo, você sabe da história. José cai na prisão. Mesmo assim, dentro da prisão, José faz a diferença. José começa a limpar a prisão. José começa a deixar o ambiente da prisão limpo, belo, maravilhoso. Eu fico imaginando José nas noites clamando a Deus, buscando a Deus, chorando porque estava acontecendo aquilo com ele, chorando com saudade do seu pai, dos seus irmãos, mesmo dos seus irmãos machucados. Mas agora vai entender o que Deus está falando com você aqui nessa noite. Eu quero que você entenda a cada fase da vida dos patriarcas até chegar a Jesus. Se você colocar todos eles, você vai entender o chamado de Deus na vida de cada um. A Bíblia fala que quando José está lá, descem dois homens que estavam servindo o faraó. E a Bíblia fala que aqueles dois homens têm um sonho. Conta o sonho para José. José revela o sonho dele. José fala: vai acontecer assim, assim, assim. E José fala assim: ó, quando vocês estiverem diante de faraó, lembra-te de mim. Tudo bem, amigo? Passou 2 anos, fala para o seu irmão, 2 anos. O homem pode esquecer de você por um momento, mas o Deus de Israel não esquece da promessa que ele fez para você. A Bíblia vai falar que José está na prisão, como prisioneiro. Deus está trabalhando na mente de Faraó e na terra. Fala para você assim: Deus é o dono de tudo. Deus sopra nos 4 cantos do ventre da terra para vir uma fome. Mas Deus, antes de vir a fome, Deus avisa Faraó. Por que Deus avisou Faraó? Um dia eu perguntei para Deus: Deus, por que o Senhor não avisou Israel? Porque ele é o patriarca, ele é o escolhido. Porque o Senhor não avisou Jacó que ia vir fome? Mas Deus queria trabalhar na vida de José, o sonhador. Tu entendeu agora? Pode ter milhares e milhares de profetas na terra, mas quando Deus escolhe alguém para cumprir-se uma profecia, para fazer-se cumprir algo que ele sonhou, não se preocupa. Pode ter teu pai patriarca, pode ter o teu pai que teve intimidade com Deus, que brigou no voo de Jaboque com Deus, mas está lá José chorando, mas de repente Faraó manda chamá-lo. Lembra-te o homem que estava ali e falou assim: ô Faraó, nenhum dos teus magos, ninguém conseguiu aí discernir os teus sonhos? Eu conheci um hebreu, e esse hebreu está lá na prisão, e ele discerniu os meus sonhos, e aconteceu. Onde ele está? Na prisão. Manda-la chamar. Eu fico imaginando José saindo da prisão e falando assim para ele assim: ó, põe as vestes novas nele,
faz a barba dele, corta o cabelo dele. Ali começou a história de José. Ali começou o Espírito de Deus trabalhar sobre a vida de José. Chegou a humilhar, chegou como escravo, mas agora o próprio faraó chama, e quando ele revela os sonhos, e quando o faraó conta os sonhos, ele fala: é um sonho só, vai haver 7 anos de fartura e 7 anos de miséria, de fome, de escassez. Olha José, olha a inteligência que o Espírito Santo deu para José. Arranje um homem aí, põe um homem que você confia para cuidar, para zelar. E José deu até a estratégia para Faraó: pega 30%, 20%, vai celeiros, fica embaixo do poder de Faraó. Tudo entendeu? O nosso Deus trabalha com propósito. O nosso Deus, Ele te dá sabedoria para você crescer no meio da escassez. Talvez você pense assim: não, é assim que eu estou passando agora, esse momento que eu estou passando agora, essa escassez que eu estou passando agora é o meu fim. Não é o seu fim, é apenas o começo, porque Deus está te dando a estratégia para você sobressair dela. Tá bom, José agora é governador. José manda chamar os seus parentes vêm visitar. E quando os seus parentes visitam a terra, José lembra deles. Eles não lembram de José, mas José lembra. E a Bíblia vai falar que José está ali. Depois José passa um tempo e se revela a eles. José pede para trazer o seu pai para o Egito. E a minha Bíblia, a tua Bíblia diz: e entrou Israel com 70 almas dentro do Egito. E quando entra o seu pai, e entra as 70 almas, os filhos, os netos, as noras, quando entra aquela família, 70 almas dentro do Egito, quem está lá? Quem é o governante? José. José está lá. E agora Faraó diz assim: escolhe José a melhor terra do Egito e dá para os seus parentes morar, porque deles eu cuidarei, todos deles. Não vai faltar nada para eles. Segundo a Bíblia fala aqui, 40 anos da vida de José no Egito, ele foi sustentado. Passou o tempo, José morreu, esse faraó morreu. Entrou outro faraó, e esse outro faraó esqueceu de José e de tudo que Deus fez. Esse faraó veio com estratégia do maligno, e ele veio assim com uma coisa: esse povo está crescendo demais, esse povo está se multiplicando demais, nós temos que parar eles. E como parar eles? Vamos fazer uma estratégia, vamos nos dar tempo para eles, vamos tirar o tempo deles, vamos colocar serviço pesado sobre eles, vamos distrair eles, vamos fazer eles esquecer do Deus deles, e eles servir os nossos deuses. E isso aconteceu. Pastor, o senhor quer chegar sobre isso? Já vou revelar sobre ti, sobre o que está acontecendo hoje. O diabo está colocando isso sobre muitas igrejas. O diabo está fazendo a mesma maneira. Muitas pessoas estão sendo escravas dentro das igrejas, escrava pelas doenças, escrava pelos desânimos, escrava por tantas coisas que está distraindo ela. E ela não percebe que ela está perdendo o primeiro amor, e ela não percebe que ela está dentro da igreja, está longe de Deus, longe da presença. E quando ela vai perceber, já é tarde. Mas tem uma estratégia de Deus também. Quando o diabo pensou que ia deixar o povo de Israel para o resto da vida escravo, Deus pega
da tribo de Levi, 2 casais, e dali nasce um filho chamado Moisés. Moisés foi guiado por Deus. Moisés está ali levado para o rio, do rio para a princesa cuidar, da princesa cuidar, ele se torna príncipe e juiz. E de repente, passando os seus 40 anos, Moisés está caminhando pelo Egito e vê um dos egípcios batendo nos seus irmãos. José vai lá e mata um dos egípcios. Agora sim começa a etapa da promessa de Deus na vida de Moisés. 40 anos comendo do bom e melhor, e os seus parentes sofrendo. Depois dos 40 anos, Moisés foge, desce para a terra de Midian. Ali se sabe da história. Ele ajuda as mulheres que estavam pegando água para os seus animais. Essas mulheres voltam mais cedo para a casa do seu pai. Seu pai Jetro fala assim: por que vocês chegaram mais cedo hoje? Um homem egípcio nos ajudou. Quem? Um homem egípcio. Aonde ele está? Traz ele aqui. E Moisés estava perto de um lugar muito especial. Aonde, pastor? No Monte Sinai. Pertinho do Monte Sinai, aonde Deus descia. Ei, talvez você está perto de Deus, do Monte Sinai, da presença de Deus, mas talvez você está igual Moisés, ainda precisando de ter um encontro com o verdadeiro Deus. Moisés fica mais 40 anos, mais uma etapa de 40 anos. Moisés tem 2 filhos, e uma certa vez Moisés está o quê? Apacentando ovelhas do seu sogro Jetro. Você sabe da história. E a Bíblia diz que quando ele está ali, ele vê uma coisa extraordinária acontecendo no Monte Sinai. Uma sarça ardendo. Mas aquilo lá era diferente. A Bíblia diz que ele vai lá para ver, e Deus viu a intenção dele. E Deus disse para ele: Moisés, Moisés! Moisés não pensou 2 vezes e disse: eis-me aqui. Tu não entendeu? Fala para o Senhor assim: Deus não esqueceu do seu nome. Deus não esqueceu do seu nome. Para Deus falar assim: Moisés, é porque Deus conhece Moisés. Deus te conhece. Deus não te conhece pelo seu apelido do passado. Deus não te conhece pelo seu passado. Ele conhece pelo teu nome, que o teu pai colocou, que a sua mãe colocou. Ele conhece você pelo teu nome. E quando Ele te chamar, Ele não vai te chamar pelo seu passado, Ele não vai te chamar pelo seu apelido, Ele vai te chamar pelo teu nome. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele conhece você, Ele conhece seu pensamento, seu andar. Ele te conhece. Ele sabe quem é você. E uma coisa maravilhosa que Deus faz: quando Moisés tem um encontro com Deus, Moisés quis inventar desculpa. Fala para o Senhor assim: não adianta inventar desculpa para Deus. Ah, Senhor, eu não sei falar. Eu ia até Faraó ao medo. Moisés, quem fez a boca? Fique em paz, Moisés. Aquele que tentou, ou está planejando tirar a sua vida, Moisés, já se foi, morreu, já era. Vai, Moisés, eu sou contigo, eu irei diante de ti, Moisés.
liberta o meu povo, traz ele para este lugar aqui, para me adorar em 3 dias, e eu darei a eles a terra que manda leite e mel, como eu prometi aos teus pais antepassados. Moisés sai dali com ânimo. Eu fico imaginando Moisés chegando para o seu sogro Jetro e diz: eu devo um encontro, sogrão. Com quem? Com Deus, o Criador dos céus e da terra. Fala assim: pastor, qual foi o segredo de Moisés? Você que é mulher, fala o que, pastor? E aí, mulher, você teria coragem de ficar alguns anos longe do seu esposo? Ficar com seu pai? Moisés ficou, porque Moisés não levou sua esposa. Moisés foi só. A minha Bíblia e a tua Bíblia diz que Moisés foi só, nem o filho dele foi. A mulher dele ficou lá com o pai, porque achou o chamado era com quem? Com Moisés. Entenda agora. Mas pastor, por que Deus fez isso? Quando Moisés chega lá no Egito, Moisés dá de novo encontro com quem? Com Arão. Depois do tempo que liberta o povo, que vem para cá, o povo de Israel conhece a família de Moisés. Para tu entender algum mistério de Deus, pastor, como Moisés conseguiu ficar muitos anos sem a esposa dele? Fala para o seu mocinho, como? Sabe como? A presença de Deus estava sobre ele. A presença de Deus sustentava ele. Porque uma coisa é que quando Deus chama alguém, irmão, ou é 100% ou não é. Ou não é. Eu aprendi uma coisa com um pastor meu, com um pastor que já foi meu pastor. E quando ele dava estudo para a ovelha, ele olhava nos ovelhas e falava assim: ou você é 100% ou você não é. Se você é empresário, você tem que doar 100% como empresário, mas não abandone o seu Deus. Se você é homem de Deus, então você é 100% homem de Deus. Não, pastor, não tem essa ideia. Não, então vamos lá. Jesus venceu, Paulo venceu, não tem essa ideia de muitas pessoas falar assim: pastor, o camarada tem que ser casado para fazer a obra. Então vamos rasgar a Bíblia, porque o meu Jesus não casou. Vamos rasgar a Bíblia, porque Paulo não casou, e Paulo fez uma obra que ninguém fez e nunca mais fará. Paulo ganhou um país, irmão, Ásia Menor. Paulo fez algo extraordinário. Mas por quê? Estava cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo, irmão, ninguém para ele. E se Deus chamar ele, se tiver algum atrapalho, Deus faz assim, ó. Se Deus não teve piedade nem de Miriam, de Arão, que quando murmurou contra Moisés, Moisés teve que rogar a Deus para: Deus, tem misericórdia, é meus irmãos. Aí Deus foi lá e tirou a lepra. Quero profetizar sobre a sua vida. Mas sabe o que acontece com muitas pessoas nos dias de hoje? Ela fala: pastor, estamos vivendo no tempo de Cristo, no tempo da graça. Quem diz para você que no tempo da graça Deus não mata? Quem diz para você no tempo da graça que Deus não trata com alguém? Quem diz para você? Quem diz que no tempo da graça Deus não tira pessoas da presença dele? Quem diz para você? A minha Bíblia e a tua Bíblia disse que uma certa mulher e um homem fez um voto diante do altar e disse: se eu vender minha propriedade, vamos trazer o dinheiro no altar. E a Bíblia
diz que quando Safira e Ananias vai lá, engana, querendo enganar quem? A Deus. Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: está achando que vocês vão enganar o Espírito Santo? Você está achando? Cai morto. Vou profetizar sobre a sua vida hoje. Se você subir um degrau, um nível espiritual aqui na terra, espiritual mesmo, o mundo não vai te suportar, o mundo vai te odiar, porque Jesus, certa vez, deixou bem claro, o apóstolo, ele deixa bem claro, que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, não está nele. Jesus, uma certa vez, falou para os discípulos assim: ó, se o mundo vos odeia, você sabe por que o mundo os odeia cada um de nós? Porque você não é dele, porque você não é o enganador, porque você não é o trapaceiro, porque você não é o mentiroso, porque você faz tudo o que é certo, que está escrito nas Escrituras. É por isso que você é perseguido, é por isso que você passa o que passa, porque você é diferente. E quem é diferente, irmão, incomoda as trevas, incomoda este mundo. E quando Deus quer te usar, Ele te usa, querendo homem ou não. Deus te chamou. Fala para o seu assim: muda de rumo. Deus falou para o povo de Israel: muda de rumo. Moisés manda o povo mudar de rumo. Eu fico imaginando, pensa a cena: muda de rumo. E quando eles vão para o rumo do mar, mais difícil ainda, rocha de um lado, rocha do outro, atrás vem quem? O exército de Faraó. E o povo apavorado, gritando e dizendo e murmurando. No Egito não tinha sepulcro. É um povo dessa geração que só sabe murmurar, que só sabe questionar, porque isso, porque aquilo, porque calor, porque frio, o que comer, o que é isso, o que fazer, eu não sei o que, eu não sei o que. E Deus está dizendo: foi falado aqui, busca o primeiro lugar, o meu reino. Busca o meu reino. Não vai faltar veste para você, não vai faltar comida para você, não vai faltar, se você tem empresa, não vai faltar cliente para você. Ainda que venha a crise, Deus vai te dar escape para você passar. Mude de visão, alinhe a tua visão, tenha uma visão ampla. Comece a profetizar coisas grandes, comece a profetizar coisas poderosas sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Comece a profetizar coisas grandes, poderosas. Não fique olhando para o tempo, não fique olhando para o prefeito, para a prefeita, para o governador, para o presidente. Eles não vão mudar a sua história. Quem vai mudar a nossa história é Jesus de Nazaré. Não é Lula, irmão, não é Bolsonaro. Pode apoiar quem quiser lá dentro. Quem vai mudar o seu rumo é você. É você que vai mudar a história sua, da sua família. Somos nós que mudamos. Quando nós mudamos, quando nós tomamos uma decisão, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, quando nós fazemos o que está escrito na palavra, quando nós pegamos essa palavra e praticamos, e usamos a fé. O que é fé? Fé é atitude, fé é decisão, fé é loucura, fé é você falar assim: olha, eu vou fazer assim, ó. E o povo vai falar: não faz, porque vai dar errado, todo mundo está quebrando a cara. Aí você vai lá e fala: não, fé é isso. Deus me deu essa direção. E quando Deus dá uma direção, não tem faraó, não tem nada que possa te parar. Se coloca de pé.